Olá, participantes do SNBU 2023. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Juliano Ferreira, eu sou analista de sistemas da Bibliotecas da PUC-Rio e hoje vim apresentar para vocês o nosso trabalho sobre o impacto da inteligência artificial na gestão de conhecimento em bibliotecas universitárias, desafios e soluções. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelos cacheados, olhos verdes e barba grisalha. Estou vestindo uma camisa vinho e atrás de mim tem um fundo branco. Vamos lá. Bem, primeiro fazer um resumo do que nós vamos apresentar aqui hoje. Esse trabalho ele é um relato de experiência, onde exploramos os desafios encontrados pelas bibliotecas universitárias na hora de fazer gestão de conhecimento. A gente destaca o papel da inteligência artificial como uma ferramenta para auxiliar a gente a conseguir fazer essa tarefa. Em cima disso, a gente desenvolveu um projeto piloto, integrando todas essas tecnologias em uma única interface de perguntas e respostas. O que é a gestão de conhecimento? A gestão de conhecimento ela pode ser definida como a coordenação sistemática de pessoas, tecnologias, processos e estrutura organizacional, a fim de agregar valor à organização por meio da reutilização de conhecimentos e da inovação. Que tipos de conhecimentos são esses que nós estamos falando? Bem, basicamente divididos em duas grandes categorias. O conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que se refere ao que a pessoa já possui, mas que é difícil de ser formalizado ou documentado. É um tipo de conhecimento que muitas vezes é adquirido por meio da experiência prática, da vivência da pessoa. Ele não é facilmente descrito em palavras. Por exemplo, a habilidade de pesquisar, a habilidade de atender bem um usuário. Já o conhecimento explícito, ele é facilmente codificado de maneira clara e direta. Ele é tangível e ele pode ser facilmente comunicado e compartilhado com as outras pessoas. Temos aí os exemplos de manuais de instrução, documentações técnicas das sessões, né, regulamento da biblioteca. Nesse projeto, nós implantamos um ciclo do conhecimento. Então, tudo começa normalmente com a identificação das lacunas de conhecimento, ou seja, o que não está documentado, né, o que não está em documento explícito. Isso precisa ser documentado. Então, vai ser mapeado a fonte desse conhecimento. Onde deveria estar esse conhecimento? Uma vez descoberto onde deveria estar, vai se adquirir esse conhecimento, seja da pessoa, seja do lugar onde esse documento está. Né? Vamos produzir esse conhecimento, vamos documentar ele, gerar o documento, vamos armazenar e organizar esse conhecimento, né, no local adequado. E depois disso nós vamos poder fazer a recuperação desse conhecimento e buscar lá e encontrar os melhores resultados para o que a gente está procurando. Uma vez encontrado o conhecimento, tendo a informação em mãos, nós vamos poder compartilhar esse conhecimento com quem está querendo ele e também permitir o uso e a aplicação final desse conhecimento. Durante este processo, são identificadas novas lacunas de conhecimento e assim o ciclo se perpetua. Então, o projeto e o software que nós desenvolvemos, ele pretende implantar este ciclo do conhecimento dentro da biblioteca. Na maioria das vezes, você tem um problema que é chamado de dinâmica de recuperação ineficiente. Ou seja, o processo de recuperação da informação, ele é normalmente um processo lento e ineficiente. Isso ocorre porque a maioria das informações está armazenada na memória dos funcionários, que na verdade é um conhecimento tácito, ou seja, ele é difícil de ser codificado e compartilhado. Mesmo quando a organização ela possui documentações, a mesma ela pode estar desatualizada ou a informação está difícil de encontrar. Isso ocorre porque não existe um sistema de gerenciamento de documentos por trás que organize e, principalmente, indexe as informações de uma forma eficiente para que possam ser recuperadas. Bem, que outras dificuldades são encontradas nesse processo da recuperação? A informação ela pode estar ausente, ou seja, ela não está na documentação. Então, não é possível recuperá-la. Essa informação também ela pode estar desatualizada, ou seja, ela está presente, mas ela não está mais atual, provavelmente por causa de mudanças que ocorreram e que não foram documentadas. Essa informação ela também pode estar incompleta, ou seja, ela está presente, mas ela está incompleta, faltando algum detalhe que pode ser importante na hora de compartilhar essa informação com os outros. E também, por último, ela pode estar imprecisa, que significa que ela pode estar lá presente na documentação, mas estar totalmente imprecisa ou apenas com algumas partes incorretas. Bem, como a inteligência artificial pode ajudar a gente? Primeiro, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que se dedica ao desenvolvimento de agentes inteligentes que podem raciocinar, aprender e tomar decisões de forma autônoma.
o mais parecido com o humano possível. A IA é uma área super ampla e muito interdisciplinar, e que abrange uma variedade de técnicas e abordagens que permite o uso eficiente e eficaz do conhecimento disponível. E que técnicas da inteligência artificial giram em torno desse processo? Como que elas podem nos ajudar? Nós temos a geração dos embeddings, por exemplo. O que são embeddings? Embeddings são vetores numéricos que representam as palavras e os significados das frases dentro de um contexto, ou seja, dentro de um documento, por exemplo. Nós temos também a tecnologia das bases vetoriais, que são bases que permitem o armazenamento desses vetores numéricos e depois uma posterior realização de buscas e recuperação de sentenças que sejam semanticamente similares ao que a gente está procurando. Então, dentro da base vetorial, as informações são gravadas no formato de embeddings e depois podem ser recuperadas. E elas são recuperadas utilizando a técnica, a tecnologia de similaridade semântica, onde representa a medida da semelhança entre o significado entre duas ou mais palavras ou frases ou textos. Também utilizamos a tecnologia de engenharia de prompts, que é a arte e a ciência de criar prompts eficazes para os modelos de linguagem IA, como o ChatGPT e outros, para que eles entreguem respostas mais precisas e úteis. Mas o que são os prompts? Os prompts são instruções enviadas para a IA para que ela execute uma tarefa. Por último, ela vai fazer a geração de textos. Então, a tarefa de geração de textos de um modelo de linguagem, como o ChatGPT, por exemplo, ela se refere à capacidade desse modelo de gerar texto numa linguagem natural. Ou seja, os modelos de linguagem são treinados em um conjunto de textos enorme e isso faz com que eles aprendam o significado das palavras e das frases que a gente utiliza. Bem, qual foi a metodologia que nós utilizamos? Então, a criação dessa nossa aplicação, ela envolve várias etapas, incluindo o mapeamento do conhecimento, o processamento dos dados e o desenvolvimento da nossa interface. Então, o mapeamento ele é uma etapa essencial, porque para poder identificar e documentar o conhecimento que é existente na instituição, tanto o tácito quanto o explícito. O tácito nós vamos correr atrás para incentivar os colaboradores que têm o conhecimento tácito de gerar a informação no conhecimento explícito. E o explícito, nós vamos fazer um mapeamento para saber onde estão essas informações direitinho e como elas estão armazenadas. Então, olhando isso de cima, numa arquitetura, funciona da seguinte maneira. O aplicativo cliente que nós construímos, a nossa interface do usuário, ele joga a pergunta, a nossa API do sistema, ela vai, na base de conhecimento, buscar as informações que são mais semanticamente similares ao que o usuário está perguntando. Com essas informações em mãos, nós vamos chamar a API do ChatGPT para que ele formule uma resposta para a gente, usando essas informações, e nós vamos devolver essa resposta para o aplicativo cliente lá na interface. Em relação à interface, nós optamos por desenvolver uma extensão do navegador Chrome que funciona como uma barra lateral. Então, essa barrinha aqui que vocês estão vendo, é uma barra retrátil, ela se retrai e aparece, como vocês vão ver daqui a pouco. E quando ela está aberta, você pode jogar uma pergunta que você quiser e enviar, e ele vai te trazer a resposta. Além de trazer a resposta, ele vai trazer para você aonde que ele encontrou as fontes para formular essa resposta, ou seja, em que documentos estão a base de conhecimento que ele utilizou para formular a resposta dele. Isso serve para você conferir se os seus documentos que você colocou na base estão gerando a informação correta. Certo. Então, vamos ver como é que essa interface funciona? Vamos ver uma demonstração do sistema rodando? A ideia é você usar a barrinha de extensões aqui do navegador, essa nossa extensãozinha aqui com a letra B. Você, quando clica nela, ele abre essa barrinha lateral. Essa barrinha lateral permite que eu digite a minha dúvida, tenho o local para ele enviar a resposta, e abaixo eu tenho as perguntas mais frequentes, que são feitas pelos usuários na biblioteca. Então, a qualquer pergunta dessa daqui, eu posso, por exemplo, clicar nela, ele vai jogar aqui para cima, e eu posso enviar a minha pergunta lá para o servidor. Então, tá aí, ele encontrou lá a informação e trouxe a explicação. Então, aqui eu posso copiar essa informação, e copiar e colar, por exemplo, num atendimento ali que eu estou fazendo no WhatsApp, ou estou com o usuário, ou até mesmo um funcionário, que ele pode
perguntar alguma coisa. Então, digamos que o funcionário precisa dar uma visita guiada, mas não sabe direito como que o aluno faz para agendar essa visita guiada na biblioteca. Ou tem um aluno no atendimento fazendo uma pergunta de como funciona a visita guiada. Então, ele poderia fazer aqui a pergunta, como funciona a visita guiada na biblioteca, né, por exemplo, ia enviar a pergunta novamente, ele fica sabendo, então, como funciona diretamente da documentação, né? Sem que ele tenha que ir até essa documentação, primeiro, achar o arquivo, segundo, achar dentro do arquivo aonde que essa informação está, né? Terceiro, ter certeza de que ele está encontrando no lugar certo. Então, aqui ele recebeu a resposta, ele já fica sabendo como funciona, né? Então, se é um funcionário novo, ele já está sabendo. E abaixo, aqui, ele tem as fontes de onde que a gente buscou essa informação. Então, por exemplo, ó, dá para ver que ele achou a informação dentro da área de visitas guiadas. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim, né, o documento que contém a visita guiada. Então, está lá o documento PDF que foi armazenado na base, explicando, né, como fazer. Então, essa é a nossa ferramenta de gestão do conhecimento. Para executar o projeto piloto, né, na biblioteca, que é essa barrinha que você está vendo, durante o período que nós ficamos desenvolvendo esse projeto piloto, que ainda está em desenvolvimento, ainda está em melhoria, foram selecionadas 25 perguntas recentes feitas pelos usuários nos principais canais de atendimento da biblioteca para a gente poder realizar um teste, né, de avaliação da qualidade dessas respostas que estão saindo da ferramenta. Pegamos essas perguntas, jogamos na ferramenta e avaliamos as respostas. E isso gerou um quadro, né, de resultados em cima dessas 25 perguntas que foram feitas. E os resultados obtidos, né, a partir da análise documental dessas respostas, e montamos esses dois gráficos. A principal delas é a informação não está presente na base de conhecimento. Então, se a pergunta que foi feita não existe em nenhum documento com aquilo armazenado, a ferramenta não tem como responder a pergunta. A outra é que a informação ela pode estar presente, mas ela está incorreta na base de conhecimento, ou seja, cai naqueles casos onde a base de conhecimento pode estar desatualizada, né, imprecisa, e assim vai. E, por último, né, a informação está presente, mas não foi localizada pela ferramenta. Tá? Agora, dentro das 25 perguntas que nós fizemos, né, 19 perguntas, então, foram respondidas corretamente pela ferramenta, 100%, a informação foi lá e foi encontrada e foi trazida. Três delas foram parcialmente respondidas, ou seja, ele traz a resposta, mas não traz uma resposta perfeita, exata. Duas delas não foram respondidas por algum desses motivos aqui do lado, e uma delas foi respondida erroneamente, porque a informação estava incorreta na base de conhecimento. Tá? Então, esse é o resultado do projeto piloto, né? A gente entende que foi muito satisfatório, a grande maioria das perguntas foi encontrada e foi respondida, e a gente entende que esse resultado ainda pode ser muito melhorado. Com o quê? Fazendo melhorias futuras, né? Então, a partir da análise desses resultados, foram definidos os passos futuros que precisam ser realizados para poder melhorar esses resultados e manter esse ciclo da geração e recuperação do conhecimento confiável dentro da organização. É muito importante que a ferramenta seja confiável para que ela seja utilizada pelos colaboradores. Então, aperfeiçoar o processo de recuperação e ajustar as fontes de conhecimento, ou seja, inserir esses conhecimentos dentro das fontes, foram selecionados como sendo os passos mais importantes. Aí, como considerações finais, a gente entende que, com esses respectivos ajustes realizados, espera-se que a qualidade das respostas melhore e a ferramenta se torne mais confiável e mais precisa, certo? A análise das perguntas e as respostas do projeto piloto demonstraram que a gestão de conhecimento tem uma importância estratégica para as bibliotecas universitárias. A rápida recuperação de informações cruciais permite que os colaboradores realizem suas tarefas com mais eficiência e atendam os usuários da forma mais adequada. Então, essa foi a nossa apresentação, né? Eu agradeço a participação de quem está aqui nos assistindo, certo? Estaremos lá ao vivo, né, no SNBU para tirar qualquer dúvida de quem quiser entender melhor, assim como a gente fez a ferramenta, né? Esse QR Code pode ser lido para vocês poderem abrir essa apresentação e acompanharem ela, os slides. Este é o meu e-mail aqui na biblioteca. Estou totalmente à disposição de vocês, né, para quem quiser bater mais um papinho sobre isso, conversar sobre o assunto, tá bem? Nos vemos no SNBU. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.